Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e na aula de hoje nós vamos falar sobre os pseudoelementos no CSS. Antes de começar a aula, vamos ver aqui como ficou o diretório da aula de hoje. Nós vamos utilizar basicamente a estrutura da aula passada, da aula 24, onde nós trabalhamos com as pseudoclasses. Então eu dupliquei a pasta, renomeei para a aula 25 pseudoelementos CSS. O arquivo HTML, nós vamos utilizar a mesma marcação. Eu só alterei então o title para pseudoelementos CSS e o H1 também. Vamos utilizar essa marcação, já posso fechar esse arquivo aqui. E a folha de estilo CSS você pode limpar. O arquivo README, eu coloquei já o conteúdo da aula de hoje. Você pode acessar o link do curso lá no GitHub, que vai ficar na descrição do vídeo. E aí você pode ir lá na aula 25 e copiar esse conteúdo para ter aí no seu material de estudo. Então, vamos executar o nosso projeto aqui com o Live Server. Posso fechar este arquivo HTML. Vou recolher a navegação. Na aula passada nós vimos que com as pseudoclasses a gente conseguia alterar o nosso elemento HTML, né, baseado no seu estado. Assim como, por exemplo, alterar um botão que está desabilitado, alterar o estilo de um botão quando eu passo o mouse em cima, né, pegando pelo evento hover. Então a gente conseguia fazer coisas desse tipo. Já com os pseudo-elementos, eles são palavras-chave que nós vamos adicionar aos nossos seletores para que a gente consiga, então, alterar partes do nosso elemento. Então, por exemplo, eu consigo alterar parte do meu parágrafo, consigo alterar parte do meu botão, da minha lista, do meu item da lista, assim por diante. Então, por exemplo, na aula passada a gente viu que a gente conseguia, por exemplo, alterar a cor do meu primeiro parágrafo. Vamos abrir aqui a nossa folha de estilos. Então eu pego o meu primeiro parágrafo utilizando a pseudoclasse firstChild e eu consigo alterar a cor do primeiro parágrafo. Mas se eu quisesse alterar, por exemplo, a cor apenas da primeira linha, então eu posso utilizar o pseudoelemento firstLine e alterar a cor somente da primeira linha. Vou mudar aqui, vou colocar um vermelho. Notem que eu consigo agora alterar a cor somente da primeira linha. Mas vejam também que quando eu fiz dessa forma, né, eu acabei criando um seletor universal e ele acabou alterando a primeira linha de todos os parágrafos. Se eu quisesse alterar a cor da primeira linha do primeiro parágrafo, a gente já sabe selecionar o primeiro elemento e a gente já sabe selecionar a primeira linha deste elemento. Então, eu faço da seguinte forma. Eu vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. Pego, então, o meu primeiro parágrafo e aí, deste primeiro parágrafo, eu quero pegar a primeira linha. E aí eu coloco a cor em vermelho. Aqui embaixo eu posso apagar. Eu acabei selecionando a primeira linha do primeiro parágrafo. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas fica fácil de a gente ver agora, é que, utilizando as pseudoclasses, eu utilizo dois pontos para criar minha pseudoclasse. E o meu pseudoelemento, eu repito duas vezes os dois pontos. É claro que se eu colocar somente uma vez os dois pontos, ele vai seguir funcionando. Isto por quê? Porque lá no CSS2, quando se criou essa especificação, tanto das pseudoclasses como pseudoelementos, era apenas com dois pontos. Só que no CSS3, né, houve uma nova especificação e aí se adicionou dois pontos aos pseudoelementos para que fique explícito, para que fique visível que se trata de um pseudoelemento e não uma pseudoclasse. Então, vai funcionar somente com dois pontos? Vai, mas o ideal é que a gente deixe bem claro isso, que se trata de um pseudoelemento. Sempre lembrando daquela questão de qualidade de código, né? Porque o nosso código ele não é lido e interpretado somente pelo computador, né? Existem pessoas que vão dar manutenção, seres humanos, e quanto melhor a gente deixar o código mais organizado, mais limpo, melhor ainda. Vamos ver então agora um outro pseudo-elemento que é o first letter. Então eu consigo, por exemplo, selecionar a primeira letra. Então eu vou pegar aqui parágrafo, só que dessa vez eu vou pegar de todos, tá? Então first letter e vamos alterar essa primeira letra. Vamos mudar o tamanho da fonte, por exemplo, 24 pixels. Dessa forma, né? Dessa maneira eu seleciono todas as ocorrências, né? Em todos os parágrafos. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui um font weight bold, né? Vamos colocar como bold. E a cor aqui vamos mudar para purple. Agora eu poderia também colocar um
font weight na minha primeira linha. Então agora eu poderia também colocar a cor nessa primeira letra. Agora nós temos, né, tanto a primeira linha como a primeira letra de cada parágrafo em roxo e com a fonte em bold. Eu fiz isso de propósito para quê? Para que a gente comece agora a criar os nossos seletores cada vez mais complexos e mais inteligentes. Então, por exemplo, aqui eu estou repetindo, né, essas duas linhas de código. Então eu poderia reaproveitar isso. De que forma? Eu pego este seletor e vamos colocar uma vírgula aqui e trabalhar, né, com um alinhamento de seletores, certo? O mesmo resultado. Então agora eu posso apagar essas duas linhas e segue tudo funcionando. O próximo pseudo-elemento que nós vamos ver é o marker. Ele é o marcador do nosso item da lista. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu LI, que é o meu item da lista, buscar o pseudo-elemento marker. Agora eu posso mudar, por exemplo, a cor. Vamos colocar aqui um red, fica mais fácil de enxergar, certo? Essa seria uma aplicação simples. Mas a gente pode fazer coisas mais interessantes, tá? Então o marker ele tem uma propriedade content. Essa propriedade content eu consigo substituir, eu consigo inserir um conteúdo no meu elemento. Coloco a propriedade content, abro aspas, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, uma flechinha. Agora todos os meus itens têm essa flechinha. Vou até tirar essa cor daqui. Eu poderia, por exemplo, colocar, olha só, aqui no Windows, né, eu teclo a tecla Windows e ponto, eu consigo adicionar aqui emojis, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse foguetinho. Então, olha que bacana, eu consigo colocar, né, uns emojis ali, onde seria o meu marcador. Poderia colocar talvez um espacinho aqui. Agora, por exemplo, eu gostaria de colocar um emoji diferente no nosso último item da lista. Então, a gente vai agora combinando os seletores para chegar no resultado que a gente deseja. Então, como que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que pegar o meu último item da lista, que é utilizando a pseudoclasse lastChild. Agora, eu quero alterar o marcador desse meu último item da lista. Então, através do pseudo-elemento marker, utilizando a propriedade content, porque eu vou colocar um outro conteúdo ali dentro, abro aspas, window ponto, e vamos colocar aqui, por exemplo, esse emojizinho aqui. Então, posso colocar um espacinho também aqui, e seria isso. Agora, nós temos duas propriedades, que é after e before. After, né, é algo que eu vou colocar depois, né, do meu elemento, e before eu vou colocar antes. Então, eu vou colocar aqui o H1, e eu gostaria, por exemplo, de colocar algo antes do meu H1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o pseudo-elemento before. Eu também tenho que utilizar, né, a propriedade content, e eu vou colocar algo assim, aula 25. Vou tirar um pouco do zoom, até vou abrir um pouquinho aqui também. Então eu adicionei um texto antes do meu H1. Ele acaba pegando o mesmo estilo, né? Eu posso alterar essa formatação. Eu posso, por exemplo, falar que a fonte dele é um pouco menor, 16 pixels. Aqui no início, só para dar uma melhorada no nosso documento, eu vou colocar que o body vai ter uma font family sem serif. Aqui, ó, esse espacinho que eu botei, tá? É justamente para que esse texto não fique colado aqui. Então, poderia trabalhar com margem, algo assim, mas eu coloquei só o espacinho mesmo. E agora, para a gente fazer um outro teste também, que não só como texto, eu quero colocar no final do meu H1, eu quero desenhar uma bolinha. Então, se é no final, vai ser depois, então vai ser um after. Então, eu vou pegar aqui o H1, after, utilizo a propriedade content. Daí, nesse caso aqui, como eu quero desenhar uma bolinha, tá? Eu não vou, tipo, inserir aqui dentro. Eu simplesmente abro a propriedade content, deixo ela vazia. E agora aqui eu vou criar o meu elemento, né? Como que eu faço um círculo, né? Uma bolinha com HTML, né? Crio um elemento aqui com uma largura e uma altura iguais, 24 pixels de largura, altura também 24 pixels. Por enquanto não apareceu nada ali, porque eu preciso pintar esse elemento, né? Então vamos colocar um background color nele, e pode ser purple também. Poxa, não apareceu nada ainda. Por quê? Porque por padrão, deixa eu colocar um comentário aqui, esse conteúdo que eu vou colocar tanto no after como no before, eles são display inline, tá? Este aqui é o padrão. Dessa forma eu não consigo, né, dar um formato, uma forma, né? Então eu preciso o quê? Eu preciso transformar em display block, por exemplo. Eu crio o elemento, só que daí como ele é bloco, em bloco, ele desceu. Então eu posso colocar inline block, e assim eu consigo estilizar, dar cor para ele. Então eu já tenho meu quadradinho. Como é que eu faço para que ele fique redondo?
vamos utilizar a propriedade border radius, utilizando 50%, ele arredonda todos os cantos, e aí já temos a nossa bolinha. A gente pode colocar um margin left só para afastar ali na esquerda, né? De, sei lá, 8 pixels talvez. Tá? Então nós já temos a nossa bolinha. Eu poderia colocar algo aqui dentro? Posso, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um foguetinho ali. Se eu quisesse centralizar, por exemplo, esse foguetinho, bom, eu posso fazer o seguinte. Aí eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui, tá? A gente já sabe, né? Trabalhando já com Flexbox, que a gente sabe que a gente consegue alinhar ao centro, né? No caso, esse foguetinho, ele está dentro aqui, né? Junto com essa bolinha, então eu tenho que centralizar todo mundo ali. Então vamos colocar Display Flex, certo? Já vamos arrumar isso aqui. Vamos dar um Align Items como Center. E aí também podemos dar um Justify Content como Center também. E aí temos já tudo alinhado. Eu poderia diminuir a fonte, né? Que aí eu diminuo o tamanho do foguete, né? Então, font size é 16, talvez. Vamos ver aqui. Aí eu diminui o foguete, tá? Poderia aumentar um pouquinho, deixar ele 20. Mas agora, ele veio, como ele ficou agora em Display Flex, né? Ele acabou descendo. Eu quero que esse meu H1 tenha esse comportamento flex também, que ele permita que todos os itens fiquem na mesma linha, né? Inclusive alinhados na horizontal, né? Alinhados ao centro. Tá, assim como eu fiz com o foguetinho. Então eu posso tirar esse display block aqui que eu já não vou mais usar. E o nosso H1 aqui em cima, copio esses carinhas que estão aqui embaixo. Ó, e coloco aqui. Aí, para ficar legal, eu posso fazer o seguinte. Ó, já que eu estou usando display flex em tudo isso aqui, ó, eu faço o seguinte. Eu tiro esse espaço que tinha aqui. Tiro esse margin left que eu tinha aqui. Então agora colou todo mundo. E aí eu posso utilizar o gap, que é mais bonito no nosso código, né? Um gap de 8 pixels. E aí ele vai separar todo mundo já certinho. Bem legal. E aqui ficou alinhado ao centro. Agora o foguetinho, né, a bolinha, inclusive aqui a aula também ficou alinhada ao centro. Essa aula aqui, por exemplo, eu poderia colocar ela como o color, né, como purple aqui, só para dar um estilinho diferente, tá? Agora, para acabar, vamos mexer um pouquinho com esses botões aqui. Então, nossos botões aqui vêm depois do H1, então aqui nós vamos estilizar aqui. Por exemplo, eu quero colocar um ícone nesses botões. Então vamos lá, eu vou chamar o meu seletor através do elemento button e eu vou adicionar depois, no caso after, né, eu quero colocar um ícone nele. Então eu vou chamar aqui a propriedade content, procurar aqui um emoji e vou colocar esse sinalzinho de mais aqui, né. E aí aqui no início eu posso colocar um espacinho direto. Só que acabou adicionando em todos aqui. Eu quero adicionar mais somente nesse primeiro. Então como que a gente faz? Então o primeiro botão é first child. E aí depois aqui eu coloco after. E aí agora só tem nele. Só que agora eu quero adicionar no segundo botão, que seria button last child, e aí pegando por after, também é depois, chama a propriedade content, abre aspas, vamos procurar aqui um emoji e vai ser esse balãozinho aqui de mensagem. Posso colocar também um espacinho aqui para não ficar colado no texto. Claro, como o botão está desabilitado, ele acaba pegando, né, todo aquele estilo do botão desabilitado. Fica dessa forma, ok? Então, para a aula de hoje seria isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha ficado tudo claro aí para você. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aí. Se gostou da aula, curte aí. Se não é inscrito, te inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.